Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, O Inconsciente Estético, de Jacques Rancière, da editora 34, foi publicada em edição brasileira no ano de 2009 e traz um aspecto bastante importante já no prólogo, sobre essa questão do inconsciente estético e que o Jacques Rancière vai abordar de uma maneira que a gente acredita muito ir pelo caminho certo da teoria da arte nessa disciplina. Então vamos lá, ouvir o Jacques Rancière. Dado o título, esclareço que não falarei aqui da aplicação da teoria freudiana do inconsciente ao domínio da estética. E ele põe uma nota de rodapé. O presente texto resulta de duas conferências realizadas na École de Psychanalyse, em Bruxelas, em janeiro de 2000, a convite de Didier Kronfeld. Bom, continua o Jacques. Não falarei, portanto, da psicanálise, da arte, nem mesmo dos numerosos e significativos empréstimos que historiadores e filósofos da arte possam ter feito das teses freudianas e lacanianas em particular. Não tenho nenhuma competência para falar do ponto de vista da teoria psicanalítica, mas, sobretudo, meu interesse é bem diverso. Não procuro saber como os conceitos freudianos se aplicam à análise e interpretação dos textos literários ou das obras plásticas. Pergunto-me, em vez disso, por que a interpretação desses textos e obras ocupa um lugar estratégico na demonstração da pertinência dos conceitos e das formas de interpretação analítica. Não estou pensando apenas nos livros ou artigos que Freud dedicou especificamente a alguns escritores ou artistas, seja a biografia de Leonardo da Vinci, o Moisés, de Michelangelo, ou a Gradiva, de Jensen. Penso também nas múltiplas referências a textos ou a personagens literários que, em geral, sustentam suas demonstrações. Por exemplo, nas múltiplas referências da interpretação dos sonhos, emprestadas tanto aos grandes títulos da literatura nacional quanto às obras contemporâneas, tanto ao Fausto, de Goethe, quanto a Safo, de Alphonse Daudet. Encarar as coisas inversamente não significa devolver ao investigador a questão sobre seus exemplos. Vou perguntar-lhe por que se interessa, em particular, pelo Moisés, de Michelangelo, ou por aquela pequena anotação dos cadernos de Leonardo da Vinci. Os profissionais da área já nos explicaram as circunstâncias da identificação do pai da psicanálise com as tábuas da lei, ou as implicações de sua confusão entre um milhafre e um abutre. Não se tratará aqui de psicanalizar Freud. As figuras literárias e artísticas por ele escolhidas não me interessam porque remeteriam ao romance analítico do fundador. Interessa-me saber a que servem de prova e o que lhes permite servir de prova. Ora, em sua ampla generalidade, essas figuras servem para provar isso. Existe sentido no que parece não ter. Algo de enigmático no que parece evidente. Uma carga de pensamento no que parece ser um detalhe anódito. Tais figuras não são o material com que a interpretação analítica prova sua capacidade de interpretar as formações da cultura. Elas são os testemunhos da existência de certa relação do pensamento com o não pensamento, de certa presença do pensamento na materialidade sensível, do involuntário no pensamento consciente e do sentido no significante. Em suma, se o médico Freud interpreta fatos anódinos, desprezados por seus colegas positivistas, e pode fazer com que esses exemplos, entre aspas aqui, certo? Sirvam à sua demonstração, é porque eles são em si mesmos testemunhas de um determinado inconsciente. Podemos dizê-lo de outro modo. A teoria psicanalítica do inconsciente é formulável porque já existe fora do terreno propriamente clínico. Certa identificação de uma modalidade inconsciente do pensamento e porque o terreno das obras de arte e da literatura se define como o âmbito de efetivação privilegiada deste, abre aspas, inconsciente. Eu vou repetir esse parágrafo, certo? Para que vocês possam pescá-lo de forma mais profunda. Em suma, se o médico Freud interpreta fatos anódinos,
entre aspas, desprezados por seus colegas positivistas e pode fazer com que esses, abre aspas, exemplos sirvam à sua demonstração, é porque eles são em si mesmos testemunhos de um determinado inconsciente. Podemos dizê-lo de outro modo. A teoria psicanalítica do inconsciente é formulável porque já existe, fora do terreno propriamente clínico, certa identificação de uma modalidade inconsciente do pensamento. E porque o terreno das obras de arte e da literatura se define como o âmbito da efetivação privilegiada deste inconsciente, entre aspas. Meu questionamento será direcionado à ancoragem da teoria freudiana nessa configuração já existente do, aspas novamente, pensamento inconsciente. Nessa ideia da relação do pensamento e do não pensamento que se formou e desenvolveu de modo predominante no terreno do que se chama estética. Agora é que a gente vai entrar numa parte muito importante para a nossa disciplina. Trata-se-á de pensar os estudos estéticos de Freud como marcas de uma inscrição do pensamento analítico da interpretação no horizonte do pensamento estético. Esse projeto pressupõe, evidentemente, uma explicação prévia da própria noção de estética. Para mim, estética não designa a ciência ou a disciplina que se ocupa da arte. Estética designa um modo de pensamento que se desenvolve sobre as coisas da arte e que procura dizer em que elas consistem enquanto coisas do pensamento. De modo mais fundamental, trata-se de um regime histórico específico de pensamento da arte, de uma ideia do pensamento segundo o qual as coisas da arte são coisas de pensamento. Sabemos que o uso da palavra, aspas aqui, estética, para designar o pensamento da arte é recente. Em geral, sua genealogia remete à obra de Baumgarten, o Alexander Gottlieb Baumgarten, que publica com este título, em 1750, a Crítica da Faculdade de Julgamento de Kant. Eu vou repetir esse parágrafo, ele é bastante importante, é nesse foco que a gente centra muitos dos nossos esforços de reflexões. De modo mais fundamental, trata-se de um regime histórico específico de pensamento da arte, de uma ideia do pensamento segundo o qual as coisas da arte são coisas do pensamento. Sabemos que o uso da palavra estética para designar o pensamento da arte é recente. Em geral, sua genealogia remete à obra de Baumgarten, que publica, né, esse estudo chamado Estética, com este título, em 1750. E também a Crítica da Faculdade de Julgar, de Immanuel Kant. Mas essas referências são equívocas. Com efeito, o termo estética no livro de Baumgarten não designa nenhuma teoria da arte. Designa o domínio do conhecimento sensível, do conhecimento claro, mas ainda confuso, que se opõe ao conhecimento claro e distinto da lógica. Ou seja, uma crítica a esse conhecimento do fazer da arte. E a posição de Kant, Immanuel Kant, nessa genealogia é igualmente problemática. Tomando emprestado de Baumgarten o termo estética para designar a teoria das formas da sensibilidade, Kant recusa de fato aquilo que lhe dava seu sentido. Isso é, a ideia do sensível como inteligível confuso. Para Kant, não existe uma estética pensável como teoria do conhecimento confuso. E seu livro, A Crítica da Faculdade de Julgar, não conhece a estética como teoria. Ele conhece apenas o adjetivo estético, que designa um tipo de julgamento e não domínio de objetos. Apenas no contexto do romantismo e do idealismo pós-kantiano, através dos escritos de Schelling, dos irmãos Schlegel
e Hegel, a estética passará a designar o pensamento da arte, não sem se fazer acompanhar de resto por uma insistente declaração de impropriedade do termo. É só a partir daí que, sob o nome de estética, se opera uma identificação entre o pensamento da arte, o pensamento efetuado pelas obras de arte e certa noção de, abre aspas aqui para o nosso Jacques Rancière, pensamento confuso ou conhecimento confuso. Uma ideia nova e paradoxal, já que ao fazer da arte o território de um pensamento presente fora de si mesmo, idêntico ao não pensamento, ela reúne os contraditórios. O sensível como ideia confusa, de Baumgarten, e o sensível heterogêneo, a ideia de Kant. Isso é, ela faz do conhecimento confuso não mais um conhecimento menor, mas propriamente em grifo aqui, sublinhado pelo próprio Jacques Rancière, um pensamento daquilo que não pensa. Isso partilha bastante um sensível com Clarice Lispector. Dito de outro modo, estética não é um novo nome para designar o domínio da arte. É uma configuração específica desse domínio. Eu vou colocar aqui na frase que o Jacques Rancière coloca o que é realmente que se está estudando aqui como ciência do sensível, ou esse conhecimento confuso, né? Quando ele destaca essa definição, um pensamento daquilo que não pensa, ele abre uma chave para explicar com uma nota de rodapé, a seguinte nota de rodapé. Sabe-se que um consenso hoje dominante obstina-se em lamentar que a estética tenha sido assim desviada de sua verdadeira função de crítica do juízo de gosto, tal como Kant a havia formulado, resumindo o pensamento do iluminismo. Mas só se pode desviar algo que existe, como a estética jamais foi a teoria do juízo de gosto, o desejo de que ela volte a sê-lo expressa tão somente a ladainha comum do retorno a algum inencontrável paraíso pré-revolucionário do, abre aspas, individualismo liberal. Jacques Rancière continua, depois de fazer essa observação explicativa sobre a ideia de conhecimento confuso ou o pensamento daquilo que não pensa. Dito de outro modo, estética não é um novo nome para designar o domínio da arte. É uma configuração específica desse domínio. Ela não é a nova rubrica sob a qual se organizaria aquilo que antes concernia ao conceito geral de poética. Ela marca uma transformação no regime do pensamento da arte. E esse novo regime é o lugar onde se constitui uma ideia específica do pensamento. Minha hipótese é que o pensamento freudiano do inconsciente só é possível com base nesse regime do pensamento da arte, da ideia do pensamento que lhe é imanente. Ou ainda, o pensamento freudiano, para além de qualquer classicismo das referências artísticas de Freud, só se torna possível com base na revolução que opera a passagem do domínio das artes do reino da poética para o da estética. Gostaria de explicar e justificar essas proposições mostrando como alguns objetos e modos de interpretação privilegiados pela teoria freudiana estão ligados à mudança de estatuto desses objetos na configuração estética, em grifo, do pensamento da arte. Para isso, tomarei como ponto de partida o personagem poético central na elaboração da psicanálise, isto é, Édipo.